Bom, pessoal, vamos discutir agora o exercício 5 da lista 7. Eu vou dividir esse exercício em dois vídeos, porque ele é mais longo que os demais, tá? Então ele fala o seguinte: dois recipientes, 1 e 2, com paredes adiabáticas contendo cada um mol de gás de capacidade térmica molar a volume constante, estão termicamente ligados por uma barra fina de capacidade térmica desprezível e de condutividade térmica baixa o suficiente para que a transferência de calor entre cada um dos recipientes ocorra de forma lenta em comparação com a velocidade com que cada recipiente atinge o equilíbrio térmico interno. Bom, o que ele está falando aqui? Então, primeira coisa, ele está falando que a gente tem dois recipientes. Cada um desses recipientes vai ter 1 mol de gás, ou seja, a quantidade de gás aqui é igual à quantidade de gás aqui. Tá? Esse gás é um gás monoatômico, porque CV é 3R sobre 2. Tá? E eles estão isolados termicamente de todo mundo do entorno, do ambiente. Porém, existe uma ligação entre eles, que é essa barra, e através dessa barra eles podem trocar calor de um recipiente para o outro. Eles não podem trocar partícula, não podem trocar matéria, mas eles podem trocar calor de um recipiente para o outro. Tudo bem? E ele diz também que essa barra ela tem uma capacidade térmica desprezível. Isso significa que todo o calor que sai de um recipiente chega no outro. E além disso, ele disse que a condutividade térmica é baixa o suficiente para que a transferência de calor entre cada um dos recipientes ocorra de forma lenta, em comparação com a velocidade com que cada recipiente atinge o equilíbrio térmico interno. Então o que ele está dizendo é o seguinte, ele basicamente está falando que a troca de calor acontece de forma lenta o suficiente para que o processo seja considerado quase estático. O que é um processo quase estático? É aquele processo em que você consegue representar no diagrama de Clapeyron, no diagrama de pressão por volume, porque as alterações no sistema, todas as alterações do sistema acontecem de forma lenta o suficiente para que o sistema consiga atingir subestados de equilíbrio. E aí você vai analisando a evolução do sistema no diagrama. Tudo bem? Bom, depois ele fala o seguinte: os recipientes são fechados por tampas móveis de massa desprezível. Então a gente tem duas tampas móveis aqui de massa desprezível e cuja vedação desliza sem atrito nas paredes laterais. Portanto, os volumes dos dois recipientes não são fixos, eles podem variar. Tá? O sistema está imerso em um ambiente externo a uma pressão que é igual à pressão atmosférica 10 a quinta Pascal. Tá? Bom, sendo as condições iniciais em cada recipiente dadas por P1, V1, T1, então inicialmente a pressão aqui no recipiente 1 era P1, o volume era V1 e a temperatura era T1. E no recipiente 2 a gente tinha uma pressão P2, um volume V2 e uma temperatura T2. E além disso, supondo que a temperatura 1 inicialmente é maior que a temperatura 2, ele quer saber várias coisas. Ele vai querer saber como que os volumes vão variar, como que a energia interna de cada sistema vai variar, qual é o calor trocado por cada um desses sistemas, a variação de temperatura, tudo isso. Tá? Então, já vamos discutir isso com calma. Mas antes de fazer isso, eu quero discutir uma coisa com vocês, que é o seguinte. Bom, como os processos são quase estáticos e a massa dessa tampa é desprezível, o que a gente pode dizer é que a pressão aqui no volume 1 e a pressão aqui no recipiente 2, elas são iguais e mais do que isso, elas são iguais à pressão da atmosfera. Né? Ou seja, todo o processo que a gente vai descrever é um processo isobárico de pressão constante. Isso é muito importante para o problema. Tudo bem, pessoal? Então, primeira coisa que a gente vai fazer é considerar esse fato, que a pressão a P1 é igual a P2, que é igual à pressão atmosférica, e essas pressões permanecem constantes durante todo o processo. Beleza? Bom, vamos lá. Como a temperatura do recipiente 1 é maior que a temperatura do recipiente 2 inicialmente, o recipiente 1 vai ceder calor para o recipiente 2. Essa é a lógica principal. Bom, a gente pode calcular o calor que o recipiente 2 está recebendo. O calor, a gente sabe, é um processo de pressão constante, vai ser o número de mols vezes Cp, capacidade térmica molar a pressão constante, vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura vai ser o T final menos o T2. E ele pede para a gente considerar esse T final menos T2, a gente vai chamar ele de delta T2. Tudo bem? Usando o fato que Cp é 5R sobre 2, a gente tem então que Q2 é 5NR sobre 2 vezes delta T2. Bom, para o Q1, a gente faria a mesma coisa. Né? Só que a diferença é que ao invés de delta T2, seria delta T1, onde TF é menos T1. Gente, eu sei que aqui vocês são tentados a fazer o seguinte. Vocês são tentados a falar que Q1 mais Q2 igual a zero,
porque a soma dos calores é igual a zero, e daí vocês vão tirar que ΔT1 é igual a menos ΔT2. Eu vou confessar para vocês que essa é a resposta que a gente vai chegar. Mas a gente não pode fazer isso nesse momento, porque não é Q1 mais Q2 que é necessariamente igual a zero. Tá? Porque, além de trocar calor, esses sistemas podem realizar trabalho. Então, a gente não pode garantir que a soma dos calores é zero, necessariamente. Tá? Então, a gente vai ter que fazer um pouco mais de conta para chegar nesse resultado. Tudo bem, mas eu confesso que essa vai ser a resposta. Tá? Porém, a gente não pode afirmar que a soma dos calores é igual a zero, necessariamente. Tá? Outra coisa, eu estou usando sempre o mesmo N, porque ele falou que eu tenho 1 mol de gás em cada recipiente. Então, eu vou usar o mesmo N para todo mundo. Tudo bem? Se fossem quantidades diferentes, eu teria que usar N1 e N2 para o recipiente 1 e para o recipiente 2. Tá? Bom, então a gente já viu o que acontece com o calor. Vamos ver o que acontece com a variação de volume. Né? Porque o item B ele quer uma discussão sobre variação de volume e tal. Estou resolvendo o item A e o item B juntos, tá, pessoal? Bom, ΔV1 vai ser o volume 1 final menos V1 inicial, que é V1. Né? E a gente sabe que, como é um processo de pressão constante, a razão entre volume e temperatura é a mesma. Tudo bem? Outra coisa que eu esqueci de mencionar, pessoal, a temperatura final é igual para os dois recipientes, né? Porque a gente atinge o equilíbrio térmico quando as temperaturas dos dois lados forem igual. Então esse TF aqui, por isso que eu não estou colocando TF2 nem TF1, porque o TF é o mesmo para os dois. Tá? Bom, então agora, quando eu falo V1, F, eu tenho que pôr o índice 1 aqui, porque os volumes finais não vão ser necessariamente os mesmos. Tudo bem? Em cada recipiente. Então, a variação do volume 1 é V1F menos V1. E a gente sabe que é um processo a pressão constante. A razão volume por temperatura é constante. Né? O volume é diretamente proporcional à temperatura, porque a pressão simplifica dos dois lados. Então, a gente consegue, usando essas duas relações, isola o V1F aqui, vai ficar V1TF sobre T1, substitui aqui e a gente acha essa relação. Aqui a gente pode fazer o MMC. Inclusive eu fiz uma caca aqui, pessoal. Aqui não era para estar T1, tá? Era para estar 1. Tudo bem? Esse lugar aqui onde está T1 era para ser 1. Tá? Aí eu faço o MMC, vai ficar TF menos T1 sobre T1. E aí dá essa relação aqui. Então aqui, pessoal, corrijam. Era para ser 1, não T1. Mas isso aqui está certo. Tá? Então o ΔV1 é V1 sobre T1 que multiplica ΔT1. E a mesma coisa vale para o ΔV2. É V2 sobre T2 vezes ΔT2. Eu vou pegar esses dois resultados aqui e vou fazer mais uma coisa. A gente sabe que se a gente pegar a pressão, PV igual a NRT. Né? Então, se eu pego P1, multiplico por V1, isso é igual a NRT1, e o mesmo vale para P2V2, NRT2. Só que P1 e P2 são iguais à pressão da atmosfera. Aí eu vou isolar V1 sobre T1 e V2 sobre T2. Isso vai dar NR sobre P1 e NR sobre P2, que é NR sobre pressão atmosférica. E aí eu vou substituir isso aqui no lugar de V1 sobre T1 e no lugar de V2 sobre T2. E aí a gente obtém essas relações. ΔV1 é NR sobre pressão da atmosfera vezes ΔT1 e ΔV2 é NR sobre a pressão da atmosfera vezes ΔT2. Beleza? Bom, aí agora eu vou usar o seguinte fato. Como o sistema 1 mais o sistema 2 juntos eles são um sistema isolado, eles só podem trocar energia entre eles, né? Se eu a variação de energia interna total desse sistema é nula. Então, se eu pegar a soma da ΔU1, que é a variação de energia interna do sistema 1, com a variação de energia interna do sistema 2, a soma dos dois tem que ser zero. Tudo bem? Mais que isso, ΔU1 é Q1 menos W1 e ΔU2 é Q2 menos W2. Então, eu posso escrever essa relação aqui. Aí eu jogo tudo que é trabalho para um lado, tudo que é calor para o outro, e a gente obtém essa relação aqui. O trabalho realizado pelo sistema 1 mais o trabalho realizado pelo sistema 2 é igual ao calor trocado pelo sistema 1 mais o calor trocado pelo sistema 2. Tá? Bom, Q1 e Q2 a gente já sabe quanto vale. Mas W1 e W2 não. Porém, como o processo é isobárico, a gente sabe que W1, o trabalho, é simplesmente a pressão vezes a variação de volume. Então a gente pode substituir isso aqui. Trabalho 1 vai ser a pressão vezes a variação de volume. Quando eu multiplico a pressão pela variação de volume, ela corta aqui e fica simplesmente NR ΔT1. O mesmo para o trabalho 2, NR ΔT2. E eu substituo as expressões para os calores Q1 e Q2 aqui. Tudo bem? Essas expressões aqui. Fazendo isso, eu posso simplificar o NR de todo mundo. Repare que se a quantidade de gás nos dois sistemas não fosse igual, isso aqui ia dar mais trabalho porque eu não ia poder cortar o N de todo mundo. Tudo bem? E aí eu obtenho essa relação aqui.
ΔT1 igual a menos ΔT2. Então, gente, na prática, sim, Q1 mais Q2 igual a zero e W1 mais W2 igual a zero. Porque reparem o seguinte, a única coisa que se difere Q1 e Q2 e ΔV1 e ΔV2, que vai ser consequentemente W1 e W2, é ΔT1 e ΔT2. Se eles forem iguais, mas tiverem sinal contrário, a soma desses dois termos é zero e a soma desses dois termos é zero. Isso significa que Q1 mais Q2 é zero e W1 mais W2 é zero. Tudo bem? Então, fazendo um estudo mais aprofundado, usando o fato de que isso aqui é um sistema isolado, onde que a gente usou o fato que isso aqui é um sistema isolado? Aqui. ΔU1 mais ΔU2 igual a zero. Aqui a gente está usando o fato de que é um sistema isolado. A gente, fazendo as continhas, usando as equações que a gente conhece das transformações e tal, a gente também obteve que Q1 mais Q2 é zero. E W1 mais W2 é zero. E ΔT1 igual a menos ΔT2. Tudo bem? Então, vamos agora resolver o problema, né? Porque o item A ele fala que ΔT2 é 20 Kelvin, consequentemente ΔT1 é menos 20 Kelvin. E ele pede para a gente calcular o calor transferido do recipiente 1 para o recipiente 2, ou seja, ele quer saber o Q2. Então é só a gente fazer a conta. Q2 é 5nr sobre 2 ΔT. 2. Então vai ficar 5 meios vezes 1, que é o número de mols, vezes R, que é 8,31, vezes ΔT, que é 20. Fazendo essa conta, a gente obtém 415,5 joules. Esse é o Q2. O Q1 é a mesma coisa, só que com sinal trocado. Então, Q1 menos 415,5 joules. Só que a resposta do item A é simplesmente o Q2 aqui. Beleza? No item B, ele quer que a gente calcule ΔT1, ΔV1, ΔV2, ΔU1 e ΔU2. Gente, o ΔT1 é muito fácil de calcular. ΔT1 é menos ΔT2. Então, menos 20 Kelvin. Beleza? O ΔV1 vai ser quem? A gente vem para cá, ó, substituindo essa expressão. nR sobre a pressão, 1 mol, 8,31 que é o R, sobre a pressão atmosférica, que é 10 a quinta pascal, vezes a variação de temperatura, que é menos 20. Fazendo essa conta, a gente obtém que ΔV1 é negativo, ou seja, o volume do recipiente 1 diminui. E essa variação negativa é menos 1,66, 10 a menos 3 metros cúbicos. É muito fácil perceber que o ΔV2 vai ser a mesma coisa com sinal trocado, porque aqui só muda ΔT1 por ΔT2, então muda menos 20 para 20. Então é a mesma coisa. Tudo bem? Com sinal trocado. Beleza? Por fim, a gente tem o ΔU. Vamos calcular o ΔU do sistema 1. Vai ser Q1 menos W1. Então é Q1, que a gente já sabe quanto vale, menos 415,5, menos W1. W1, gente, é só vocês fazerem PATM vezes ΔV1. Tudo bem? E aí é só pegar então o ΔV1, que é negativo, por isso que esse menos aqui na frente, com esse menos daqui, dá um mais. Então fica 10 a quinta vezes 1,66, 10 a menos 3. Fazendo essa conta, a gente obtém que ΔU1 é menos 249,3 joule. É negativo. Consequentemente, o ΔU2 é mais 249,3 joule. Positivo. Tudo bem? Então, pessoal, eu vou parar por aqui essa discussão. E aí, no próximo vídeo, eu continuo o item C. Tudo bem?